Nós estamos aqui dando prosseguimento a uma série com o título Gênesis, Verdades Essenciais nos primeiros capítulos da Bíblia. Já estamos aí no quarto tema, hoje vamos para o quarto tema. Avançaremos até o primeiro domingo de maio e a partir dali haverá uma troca de guarda. Aí o pastor Vinícius assume e leva pelo mês de maio ainda Gênesis. Vejam que coisa, né? Tem muito assunto interessante nesse livro que é o primeiro da Bíblia. Eu até brinquei com o pessoal da classe bíblica que teve aqui agora há pouco. Nós estamos estudando Apocalipse na classe bíblica e aqui depois Gênesis, né? De ponta a ponta, né? Um abraço para os amigos que estão acompanhando a transmissão nas redes sociais da igreja. Que você seja abençoado também, assim como estamos aqui certos de que o Espírito Santo está conosco. Nós estudamos aqui nessa série já a primeira semana da criação, a primeira semana da história deste mundo, a semana da criação. Nós analisamos o design inteligente de cada dia, o que Deus fez e as evidências de que realmente há um propósito, um planejamento, o que aponta para uma criação idealizada, com carinho e com poder pelo nosso Criador. O sétimo dia da criação, dedicamos uma noite específica para ele, porque é o memorial da criação. E nós entendemos que toda vez que nós pausamos no sétimo dia para descansar em Deus, abrimos mão de nossos trabalhos corriqueiros para ter uma comunhão mais profunda com Deus, estamos recordando que Ele é o nosso Criador. Então o sábado ele nos dá ânimo para prosseguir, é como se fosse o passo atrás para o salto adiante. Então a semana ela se enche de sentido, quando nós pausamos nesse dia para recordar sempre e sempre que nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. O sábado é uma bênção, pena que muitos não reconhecem isso. E é uma das instituições que atravessam o tempo e nos alcançam até hoje. O sábado vem do Éden, antes do pecado. Portanto, não tem relação com cerimônias que apontavam para a redenção por causa do pecado. O sábado moral dos 10 mandamentos, o sábado do sétimo dia, ele antecede o pecado. Portanto, assim como os demais mandamentos, ele é eterno. Ele continuará sendo santificado pelos salvos na eternidade, como está em Isaías 66. Estudamos também sobre saúde, porque em Gênesis nós encontramos ali a dieta original proposta por Deus para os seres criados, tanto animais quanto seres humanos. E nós vimos aqui como a Bíblia traz várias dicas de saúde. Trabalhamos aqui os chamados 8 remédios da natureza, que vêm da palavra de Deus. E vimos também como a ciência moderna tem confirmado, respaldado, dia após dia, a importância desses remédios. Um dos quais é o descanso. Toda noite e uma vez por semana. E vimos que a Bíblia, Deus se preocupa também com a nossa saúde. Vamos estudar um pouco a segunda instituição criada por Deus, que vem lá do Éden também. E uma coisa que a gente percebe com certa curiosidade é que o inimigo tem atacado ferozmente essas duas instituições. É impressionante quando você fala sobre o sábado, a bênção do sábado, a vigência do sábado. Para algumas pessoas, alguns ficam até irritados. Acham que isso é coisa de seita, né? Como já vimos por aí. Quando na verdade é uma bênção tremenda. Aqueles que guardam o sábado corretamente sabem do que eu estou falando. Há um ódio, há um preconceito com relação a esse mandamento. E a segunda instituição, que é o casamento, também vem sendo alvo de ataques. O inimigo sabe que se ele machucar a família, ele machuca a sociedade, machuca a igreja e o nosso coração. Então ele sabe onde ataca, para ferir. Duas instituições edênicas, o sábado e o casamento, que devem ser preservadas por nós, porque são uma bênção para a humanidade. O sábado, uma bênção para a humanidade. O casamento, uma bênção para as famílias, né? Para os homens e as mulheres. Vamos então à Bíblia. Quero convidá-los a abrir o texto ali de Gênesis 2, segundo capítulo de Gênesis. E aí encontramos a instituição do sagrado casamento. A fórmula correta, bíblica, por isso que a gente chama de casamento natural, é o casamento que Deus criou.
E estamos ainda no capítulo anterior ao pecado. O capítulo 3 é que vai narrar a quebra, o pecado. Então, isso que vamos ler foi dado por Deus antes do pecado. E é uma bênção. Gênesis 2, 23 e 24. Detalhes que saltam aqui do texto. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu não sei se eu já falei disso quando nós comentamos sobre a Semana da Criação, mas eu vejo um detalhe bem bonito também, no momento em que Deus incumbe Adão de dar nome aos animais. E isso é uma lição para os pais, especialmente os que têm filhos pequenos. Deus não poderia fazer o trabalho melhor que Adão, de dar nome aos bichos? Claro que sim. Mas ele encarrega Adão dessa tarefa, porque ele também tinha um propósito, né, com isso. E eu imagino a cena, Adão então começa a nomear esse, aquele, e chega para Deus e diz: Senhor, esse aqui eu chamei de elefante. Estou brincando, porque é em português, né? Não sei que língua Adão falava. Talvez mais próximo do hebraico, quem sabe. E Deus deve ter dito: Adão, que nome lindo. Nem eu faria melhor. Aí Adão chega e diz: Senhor, aquele ali eu vou chamar de ornitorrinco. Mas que nome maravilhoso, Adão, que bonito. E aquele? É o porco. E Deus vai valorizando, vai achando bonito aquilo. E isso serve para nós, os pais, como lição, porque, obviamente, que quando a gente pede alguma coisa para um filho pequeno, ou ele se dispõe a fazer, melhor ainda, não vai ficar tão bom quanto você faria. O menino quis ali ajudar a mãe a lavar a louça, e não vai ficar tão bom o trabalho, mas ela vai dizer: filho, obrigado. Que lindo, né? Ficou tão bom o seu trabalho. E aí um deles vai ajudar você a lavar o carro, não vai ficar tão bom quanto você faria, mas você vai dizer: muito obrigado, filho, que trabalho bem feito. Parabéns. Valorização. E eu vejo Deus fazendo isso ali com Adão. E de repente Adão percebe uma coisa que estava tão óbvia, mas ele não tinha notado ainda. Epa, falta alguma coisa aqui. Tem cachorro, tem cachorra, tem porco, tem porca, tem elefante, tem o que mesmo? Elefanta? Elefoa? A fêmea do elefante estava lá. Então Adão se dá conta de: epa, mas está faltando alguma coisa. De repente o homem que foi criado no paraíso percebeu que faltava alguma coisa. E quando ele se deu conta é que Deus então entrou em cena. E Deus faz uma cirurgia ultra avançada. Porque o que Deus fez foi uma clonagem. Ele pega uma parte do corpo de Adão. Então a primeira cirurgia, ele fecha ali direitinho a parte, né, do lado. E com essa costela Deus usa aquelas células e altera de alguma forma aquilo para que fique não mais sendo XY, mas XX. Ele pega o X do homem, duplica e faz a mulher. Por isso que quando Adão contempla Eva pela primeira vez, ele diz: essa sim, é osso dos meus ossos, literalmente, e carne da minha carne. Ela geneticamente é semelhante a mim, mas era diferente também, graças a Deus. E essa semelhança, juntamente com essa diferença, é que torna homens e mulheres complementares. Homem e mulher é que podem ser uma só carne, quando se unem na intimidade. O que a gente aprende desse texto, entre outras coisas, é o seguinte. Olha ali os pontos 1, 2 e 3. Por isso, primeiro, deixa o homem pai e mãe. Segundo, se une à sua mulher. Terceiro, tornam-se os dois uma só carne. Para ficar mais fácil ainda, já destaquei as 3 coisas. Deixar pai e mãe, o que isso significa? É quando o homem e a mulher têm maturidade suficiente para deixar a casa paterna e assumir a própria casa. Quando eles têm condições de fazer isso. Aquela coisa que se diz, né? Quem casa quer casa. E é isso mesmo, né? Mas, na verdade, o mais importante é a maturidade que ambos têm que ter para assumir as responsabilidades de uma nova família. Deixa eu dizer uma coisa. Esta mensagem desta noite é para os casados e também para os solteiros. Jovens, como se dizia antigamente, casaidores, né? Jovens que desejam um dia ter uma família, prestem bem atenção em tudo que eu vou dizer aqui. E casados também. Ou seja, é para todos, né? 2. Se une à sua mulher. Isso é o casamento. Antes do fator ali, uma só carne, tem que haver o casamento.
No Éden, o próprio Deus celebrou a união dos dois. Que lindo, né? Hoje, Deus encarrega seus ministros de fazerem isso. Celebrar a união de um homem e uma mulher. E depois, então, a intimidade sexual. Tornam-se os dois uma só carne. Esse é o caminho. Muita gente tem invertido a sequência. Infelizmente, os problemas vêm. Quando as pessoas invertem isso, o test drive, antes do casamento, por exemplo, as consequências vêm. Algumas permanecem até por toda a vida. Então Deus quer nos preservar, Deus quer nos dar alegria. E essa é a sequência certa que Deus estabeleceu. Há muitas coisas que poderiam ser ditas com respeito a esse assunto. Eu vou ficar com essa notícia aqui que eu achei bem interessante. Alguns anos atrás, na revista Galileu. Casamento é bom para a saúde física e mental. Um bom casamento, obviamente. Então, a gente já sabe disso, né? A gente já sabe disso. Mas é bom quando os cientistas descobrem aquilo que já estava há tanto tempo dito, né, pela palavra de Deus. O casamento abençoado por Deus, ele é fator de saúde. Pode colocar o 9º remédio natural lá. Casamento. Né? Essa aqui também é interessante, foi na BBC Brasil. A abstinência antes do casamento ajuda na vida sexual. Interessante porque o mundo aí, a mídia, as séries, os filmes, falam o contrário. Mas quando você vai às pesquisas científicas, você vê que não é bem o que a mídia diz. Para o pessoal, que a gente costuma dizer, do mundo, deve se experimentar antes para saber se vai ser conveniente ou depois. Mas as pesquisas mostram que quem se preservou para o casamento tem maiores chances de ter uma vida conjugal mais feliz. Olha que interessante. Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu esqueci o título, mas é um título bem engraçado, é mais ou menos assim, A Vingança das Irmãs da Igreja. Alguma coisa assim, que mostra que as pessoas que têm temor de Deus, casadas, reportam mais felicidade do que aqueles que não seguem uma religião, não têm uma religião. Que interessante, né? Religião, a verdadeira religião, aquela que nós já estudamos um pouquinho aqui, aquela prática vivida, pelos princípios bíblicos, ela torna o casamento melhor. Ela faz os casados mais felizes. Daí a importância do culto familiar, de orar juntos, de ter a mesma esperança, a mesma fé, os mesmos princípios. Tudo isso é fator de felicidade. O sexo no livro de Cantares. Cantares tem semelhanças com Gênesis. Cantares acontece no jardim, por exemplo, né? E ali encontramos algumas coisas bem interessantes. Primeiro, Cantares, de Salomão, trata o sexo como um momento único de intimidade entre um homem e uma mulher que se amam tanto que não suportam a ausência um do outro. A saudade. Você passar um dia longe da pessoa amada, já sente saudade. Minha esposa sabe que é assim. 2. A intimidade sexual é abordada com inúmeras metáforas de óleos, mirra, por exemplo, que era um perfume oleoso caríssimo, perfumado ali, que não são descritos a partir do aroma, mas do aspecto tátil. Ou seja, carinho, toque, carícia. O livro enfatiza isso. 3. O erotismo é muito claro, principalmente pela descrição detalhada dos atributos de beleza de ambos. Há muitos elogios dela para ele e dele para ela. 4. O jardim que aparece ao longo do livro, ora é real, ora poemas para tratar desse assunto aí. 5. O sexo é uma espécie de consumação do amor pré-existente. Então note que é o ápice, não é o início. Tem amor, tem compromisso, tem casamento e tem relação íntima ali. O prazer e a alegria desses momentos de intimidade física ocorrem em virtude do amor entre ambos. A Bíblia trata esse assunto de uma maneira clara, transparente e sempre banhada com o amor. O livro não menciona filhos. Esse é um detalhe interessante, porque há pessoas que pensam que o sexo é só para procriação. Até religiões que no passado ensinavam isso. Mas Cantares, que é o livro mais erótico da Bíblia, não fala de filhos. Ou seja, o sexo é também para a união do casal, para o prazer do casal. E os filhos podem ser uma consequência ou não disso, né? Muito bem.
Avancemos aqui. Alguns versículos bem interessantes do livro de Cantares. Cantares 1, verso 1. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Como é que estão os casados aí, nesse aspecto? 2. O meu amado é como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre meus seios. Cantares 1, 13. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Estão se abraçando bastante? Abraço gera ocitocina, vasopressina e dopamina. Já vou dizer o que é isso. Tem que abraçar. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho. E olha que o suco da Superbom é gostoso, né? Mas o amor conjugal tem que ser mais gostoso que o suco puro da uva. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. Que interessante, né? As formas como o livro apresenta o amor e a intimidade. O mesmo Salomão, em Provérbios 5, 18 e 19, diz assim: alegre-se com a esposa da sua juventude, aquela com quem você se casou. Gazela amorosa, corça que os sempre o fartem de prazer. E sempre o embriague os carinhos dela. Está na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Mas aqui a gente vê algumas coisas interessantes. Olha só. Primeiro, o texto fala de alegria. Alegre-se. Que o casamento seja um ambiente de alegria, de felicidade, de leveza, de intimidade. É isso que Deus espera, que sejam alegres. Segundo, elogios. Hoje não pega bem você chamar a sua esposa de gazela. mas aqui, você tem que atualizar nesse sentido. Não atualizar a Bíblia. Atualizar a forma de expressar. Gatinha, não sei, cada um tem o seu jeito, tem as suas formas, né? Cada casamento tem os seus jeitos. Use aquele termo carinhoso que você usa, atualizando ali, porque Salomão usava gazela, né? Hoje temos que usar, quem sabe, termos diferentes. 3. O texto fala de prazer físico e menciona embriaguez. Você não acha interessante? Embriaguez lembra de vício. E vício tem que ver com esses hormônios ou neurotransmissores que são gerados pela intimidade. No caso da mulher, quando há intimidade física, e mesmo com abraço, eu falei que tem que abraçar, não falei? O corpo dela produz ocitocina, que é o mesmo hormônio que é produzido quando ela amamenta também. Cria aquele vínculo com o bebê que os homens nunca vão entender. Mas também cria o vínculo com aquele com quem ela passa tempo em intimidade. Então, há uma ligação neuroquímica real aí. Por isso que eu acho interessante o texto dizer, embriague-se. Porque você fica viciado na sua esposa. Esse é um bom vício. Ela fica viciada em você. Esse é um bom vício. No caso do marido, do homem, é a vasopressina, que tem praticamente a mesma função da ocitocina. E no caso de ambos, dopamina. Então, Deus espera que os casais se abracem, né? Demonstrem carinho, e isso vai fazer bem para você. Isso vai gerar neurotransmissores que vão te dar alegria e vão estreitar os laços de união no casal. Embriague-se com ela, com ele. Esse é o conselho bíblico. Avancemos. Sexo no Novo Testamento. Tem também. E olha que textos importantes o que vamos ler agora. Amor e respeito. Paulo, em Efésios 5, 25 e 22, diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual é o nível de profundidade e intensidade que Deus espera que nós, os maridos, amemos as nossas esposas? Com que nível de profundidade de amor nós amemos nossa esposa? Respondam para mim, maridos. O mesmo tipo de amor com que Jesus amou a igreja. E ele foi até que ponto por esse amor? Dar a vida. Se a mulher percebe que seu esposo a ama nesse nível, até esse ponto. E outra, tem muita gente que fala assim, eu sou capaz de dar a vida para você, ou sou capaz de morrer por você, mas não vive por ela. É fácil falar assim, né? Ele sabe que vai demorar um pouco para morrer, ou talvez isso não aconteça já.
é morrer e viver também por ela, é se doar, é cuidar, é proteger. Na verdade, o que Deus pede de nós, homens, é mais sério, mais profundo até do que Ele pede das mulheres. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Se eu parasse aqui, como alguns machistas fazem, seria estranho, né? Tem que se sujeitar, tem que ser ali obediente. Mas a parte final do verso é que categoriza o tipo de sujeição. Como ao Senhor. Nós nos sujeitamos a Deus. De que forma? Obrigatoriamente ou voluntariamente? Porque eu amo o Senhor. Eu respeito o Senhor. Então, se o marido é capaz de amar a sua mulher como Deus ama a igreja, ela vai respeitá-lo. Naturalmente, não precisa nem pedir isso. Muito menos exigir isso. Sabem, algumas pessoas se valem desse texto, sem a parte final, e de Gênesis capítulos 1 e 2, ali quando fala da criação da mulher, para exercer aí seu domínio, né? E dizem assim, a mulher foi criada para ser uma ajudadora, ou adjutora em algumas traduções, né? Aí os indivíduos pensam, ela foi criada para ajudar o homem. Mas veja bem o que eu vou falar agora. E quando eu falei isso a primeira vez, a minha esposa adorou. A expressão ali para ajudadora idônea é ezer kenegdo, no hebraico. Essa mesma expressão é usada muitas vezes para Deus. Por exemplo, o Senhor é o meu auxílio, é o ajudador. Me diga agora, porque o Deus é o teu ajudador, o teu auxiliador, ele é inferior a você? Pelo contrário, Deus é Deus, mas ele é o teu auxílio, ele é o teu ajudador. Na verdade, se a gente fosse pensar bem, quase coloca a mulher acima. Quase. A gente sabe que não é isso. Mas ela vem para ajudar o homem nas suas limitações. Ela é a companheira, aquela que vai dar força para o homem. É nesse sentido. Não é uma ajudante. Ela é a companheira. Inclusive, a gente usa, né, essa comparação de que a mulher não foi feita do osso do calcanhar e tampouco do osso da cabeça, do crânio. Ela foi tirada de um osso lateral. Por quê? Porque ela é a companheira, está do lado. Não é superior nem inferior. Ela está ao lado. De modo muito simbólico e especial, a costela. Ok? Avancemos aqui. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 7,5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, é uma ordem de Deus. Fiquem juntos, durmam juntos, tenham intimidade, não se neguem, não se privem, não fiquem afastados. A não ser em algumas circunstâncias que nos obrigam. Mas a ordem de Deus é, fiquem juntos. Sejam íntimos. Olha o que a Bíblia fala para nós casados, né? Solteiros, vão aprendendo aí, né? Vão acumulando esses conhecimentos aí. Hebreus 13:4 diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Então, o leito conjugal sem mácula, que a pureza seja uma marca dos casamentos, né? Na mente, no proceder, porque é isso que Deus espera. A intimidade na pureza que Deus criou para que isso fosse uma realidade. Alguns perigos, e infelizmente como estamos no mundo de pecado, a gente precisa falar um pouco disso também, né? Tudo que eu falei até agora é o ideal de Deus. Mas nesse mundo nem sempre o ideal é o possível. Deveria. Então há algumas rotas tortuosas, algumas armadilhas pelo caminho, e é preciso que a gente fique atento a essas coisas. Eu li, alguns anos atrás, para escrever uma reportagem, acho que foi para a revista Sinais dos Tempos, 2 livros muito bons. Eu até recomendo, se você um dia tiver acesso a esses livros. Um, infelizmente, nunca foi traduzido para o português, que é o livro Hooked, escrito por 2 ou 3 especialistas são neurocientistas. E o outro é um livro de um apologeta muito conhecido, Josh McDowell, com o título A Verdade Nua e Crua. Sexo, a Verdade Nua e Crua. São muito bons. Ambos falam sobre a questão da maturidade cerebral, dos neurotransmissores que eu mencionei agora há pouco, né? E eles explicam o seguinte, aí o doutor Glaucio podia vir aqui dar uma aula profunda sobre isso, né? Eu vou me atrever a falar aqui na frente dele.
O lóbulo pré-frontal ainda não está plenamente amadurecido até os 21 anos. Confere? Essa parte aqui, ó, que tem que ver com a cognição, com a razão, com a espiritualidade também. Tomada de decisões. Não está maduro até 20, 21 anos. Essa região do cérebro localizada atrás da testa é responsável pelos pensamentos cognitivos e pelas decisões. Por isso, olha para mim aqui, aqui, adolescentes, juvenis, isso que vocês precisam de mentoreamento. O que é isso? Ter um mentor, um conselheiro. O ideal é que sejam os pais. Ouça seus pais. Caso você não tenha, por algum motivo, né, pai, a mãe ali, você pode contar com o pastor da igreja, com líderes espirituais da igreja, para aconselhar, para ajudar você a não agir pelo impulso, mas também com a razão. E a gente entende vocês. Já passamos por isso. Essa parte aqui do cérebro, tão necessária, demora um pouquinho para amadurecer. Então, ouçam seus pais. Não vão só pelo que os amigos falam. Os amigos de vocês têm o cérebro imaturo também. Olha o perigo. Aí eu não vou falar com a minha mãe, não, com meu pai, eu vou pedir ajuda para o meu colega de classe. Você está se sujeitando ao conselho de alguém que tem um cérebro tão imaturo quanto o seu. Conte com seus pais. E pais, sejam amigos. Nem sempre é fácil a correria da vida e outras coisas mais, mas a gente precisa pedir a Deus para que sejamos próximos. Que os filhos encontrem em nós, um porto seguro. Eles precisam disso. No livro ali do Josh McDowell, ele faz uma comparação bem interessante e bem lúdica, bem prática. O sistema límbico, que é o local onde ficam as emoções brutas, raiva, impulso, é comparado a um leão. Olha só. Ele lida com urgências e desejos. Só o córtex pré-frontal é capaz de fazer escolhas coerentes com base em consequências futuras. Então você tem ali, olha, pense sobre isso dessa forma. Se o sistema límbico das emoções é um leão faminto, o córtex pré-frontal é o domador dos leões e bem treinado. Então, quem vai dizer para o seu impulso que não deve fazer isso porque não é a forma certa, é o seu lóbulo pré-frontal. Veio o impulso, ele vai dizer, calma lá, meu amigo. Dá uma chicotada no leão. E ele se acalma. Espera para o momento certo, como diz o próprio livro de Cantares, né? Não desperte o amor antes da hora. Então, pense assim. Agir por impulso, o sistema límbico te leva para isso. Mas se você tem um lóbulo pré-frontal claro, que confia em Deus, que se comunica com Deus, que confia em mentores mais velhos e maduros e cristãos, ele controla isso. Para que você possa desfrutar do prazer, no momento, na hora e com a pessoa certa. O que mais? Estudo liga programas de TV à gravidez na adolescência. Já é uma notícia um pouco antiga. Hoje se soma aos programas de TV a internet, as séries, né? E tudo isso aí que, quando você vê ali um casal, fala, eu te amo. Próxima cena não vai ser no altar, infelizmente. Então eles invertem as coisas e apresentam um mundo irreal que não lida com as consequências desse comportamento desregrado e pecaminoso. Como, por exemplo, curetagem após aborto lidera cirurgias no SUS. Sabiam disso? Entre as cirurgias mais praticadas, segundo a revista Veja, está a curetagem, por causa de aborto. A mesma mídia que compromisso precoce e perigoso se espanta quando as consequências acontecem. Né? É lamentável isso. Mas vai falar sobre casamento bíblico, eles te chamam de fundamentalista, de atrasado. Né? Olha que dado biológico interessante isso aqui também, que combina, que está de acordo com aquilo que eu falei sobre o cérebro. O sistema reprodutor feminino, na verdade a parede ali que recobre a vagina, a parte interna, quando a menina é nova ainda, ela é recoberta basicamente por células colunares. Temos aqui também, essa igreja aqui é um risco o tempo todo. Eu vou falar disso, eu olho para uma pediatra. Falei daquilo, olhei para um neurocirurgião. Eu tenho que tomar um cuidado aqui. Então, eu fiquei contente porque ela balançou a cabeça assim. Então, estou indo no caminho certo. Células colunares. Lá pelos 25 anos, essas células são substituídas por células epiteliais escamosas,
Tá, e o que isso tem a ver com tudo isso? Células colunares são mais de 80% mais receptivas a infecções do que as células epiteliais escamosas. Ou seja, quando a menina ainda é imatura do ponto de vista cerebral, o seu órgão reprodutor também não está ainda tão bem protegido quanto após os 25 anos. Veja que interessante isso, não é por acaso. Né? Isso não é por acaso, isso também é design inteligente. Agora tem um recado aqui, não poderia deixar de falar disso, né? Tá, e se eu errei no passado? Não tem mais solução para mim? E se eu pequei, se eu não tive orientação, ou mesmo com orientação, eu caí numa tentação e cometi um erro? Não tem mais esperança para mim? Olha o que diz o autor daquele livro que eu já citei. Se uma pessoa não fez boas escolhas no passado, isso não significa o fim da história. Porque o nosso complexo e maravilhoso cérebro é uma estrutura moldável. Ele pode ser reconfigurado. Você pode ainda sonhar com uma vida feliz, mesmo tendo pecado, se arrependido e sido perdoado. Olha o que diz Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E meus queridos, o alvo pode ser um casamento feliz e abençoado. Você pode ter passado por um divórcio, você pode ter pecado na sua juventude, feito escolhas equivocadas, erradas, que lhe trouxeram sofrimento. Lembre-se, Deus quer que você deixe isso para trás. Esquecendo-me das coisas, Paulo esqueceu que ele foi um quase assassino. Lembra? Paulo perseguia cristãos. Isso devia ser um peso na sua consciência. Mas o que ele diz? Jesus me perdoou. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. E o alvo são as bênçãos de Deus. Você pode ser feliz. Em Cristo você vai ser feliz. Porque Ele já perdoou você, restaurou você, Ele quer restaurar a sua família, o seu relacionamento, e o Deus que nós conhecemos e a quem adoramos é o Deus das segundas chances. É o Deus. Ele tem o seu ideal. Esse é o mundo de pecado, que muitas vezes nos faz afastar do ideal dele. Mas uma vez que você segure a mão de Jesus, Ele puxa você para cá e reorganiza a sua vida. Confie nele. Deus quer abençoar nossos relacionamentos. Poderia falar de muitas coisas mais, porque realmente a Bíblia traz conselhos profundos sobre esse assunto. Mas veja o que Ellen White diz no livro Conduta Sexual, página 81. Jesus não impõe abstinência sexual a qualquer classe de homens. Não impõe isso. Ele não veio para destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la e restaurá-la em sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família, onde o amor sagrado e altruísta é a força dominante. Então, em nossos lares deve haver amor altruísta. É aquele que se doa. É aquele que procura o outro também, não só a sua. Deus se sente feliz em ver casamentos que funcionam desse jeito. Outro texto, agora tirado do livro Entre Lençóis, de um psicólogo chamado Kevin Lehman. Ele diz: sexo é energia para o homem, gera confiança dentro dele e cria um senso geral de bem-estar. Ele reúne forças para perseverar num trabalho insatisfatório porque está sintonizado com aqueles a quem ama. Há propósito para o seu trabalho e uma recompensa no fim do dia. Esposa, você quer um marido que seja um pai melhor? Quer que ele passe mais tempo em casa? Quer que ele escute com mais atenção? Se a resposta é sim, então trabalhe para que ele se torne mais sexualmente satisfeito. É um ponto, obviamente, né? E, marido, quer ter uma esposa com menos estresse, que tenha mais apreciação e respeito por você? Então descubra o que agrada a sua esposa sexualmente. Ambos devem visar o bem-estar do outro. E assim, essa expressão, uma só carne, não se torna só uma poesia, mas uma realidade. É o que Deus quer dos casados. Abra sua Bíblia agora para a gente encerrar em Gênesis capítulo 26. Estou invadindo um pouquinho já a seara do pastor Vinícius, porque ele vai avançar depois com outros capítulos, né? Mas eu vou pegar só poucos versos aqui, pastor Vinícius. Gênesis 26, 6 a 9. É uma situação, claro,
ela é vexatória, porque aqui o personagem acabou cometendo o pecado da mentira. Mas, por outro lado, eu quero pegar a parte positiva da história. Nós vemos aqui algo bem interessante. Gênesis 26, 6 a 9. Diz assim o texto. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Medo de dizer, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. E aí o texto prossegue dizendo que Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? Isaque respondeu, é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Vamos deixar o lado ruim da história, que é a mentira dele e o risco que ele correu, mas vamos pegar o lado bom da história. Como foi que ele se denunciou? Acariciava a sua mulher. O rei olhou da janela e viu, isso aqui não é irmão não, está errado isso aí. Né? Não estava errado, estava certo, mas estava errado por causa da mentira. Acariciava a sua mulher. Eu costumo dizer quando leio esse texto, né? Vamos nos denunciar mais. Claro, tudo tem... Né? Mas ande de mãos dadas, ande abraçado, beije, que seus filhos vejam que vocês se amam. Vamos nos denunciar como casais que se amam de verdade. Seja carinhoso, seja amoroso. É isso que Deus espera de nós, os casados. E os solteiros, espero que tenham ouvido todos os conselhos, todas as advertências bíblicas, e que comecem, como diz Ellen White, se você está pensando em conseguir uma namorada, em depois noivar e casar, passe a orar 4 vezes mais do que você já orava. Para que venha do Senhor o seu cônjuge futuro. Comece a orar por sua namorada que você nem conhece ainda. Para que Deus encaminhe as coisas. E nós que já somos casados, continuemos orando uns pelos outros, para que Deus realmente abençoe nossos lares, nossos relacionamentos e protejamos que vem lá do Éden, assim como o sábado. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, para nossas famílias, para nossa intimidade, para nossa felicidade e para nossa eternidade. Vamos concluir com uma oração? Todos em pé? Domingo que vem, teremos prosseguimento aqui da série sobre Gênesis. E, na verdade, todo mês de maio também nos aguarda, com muitos ensinamentos importantes nesse livro maravilhoso, escrito por Moisés. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, pelas orientações maravilhosas que encontramos em Tua Palavra para todas as áreas de nossa vida. Hoje nós refletimos sobre a importância, a bênção do casamento. Nós refletimos sobre a forma que Tu estabeleceste de união entre um homem e uma mulher, essa instituição sagrada que vem lá do Éden. Pai querido, abençoa os casamentos aqui da Tua igreja. Abençoa os lares aqui representados e também dos amigos que nos acompanham pela transmissão e que verão depois a gravação deste culto. Abençoa, Pai, homens, mulheres, filhos, que nossos lares sejam um pedacinho do céu e que ali os Teus propósitos se cumpram. Dá-nos, ó Deus, uma boa semana. Traze-nos de volta aqui para o culto de oração, quarta-feira, para o culto de sábado e depois também para o culto de domingo. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.